fazer um planejamento, inclusive com as medidas que a gente pode passar para o laboratório, e isso faz com que a gente tenha muita autoridade perante o laboratório, muita autoridade perante os pacientes. E isso, para mim, na clínica, está revertendo em muitos planejamentos aprovados, trazendo um benefício financeiro bastante significativo. Olá, meu nome é Diogo e eu gostaria de perguntar para os colegas se vocês querem melhorar a sua comunicação com o paciente e melhorar também os rendimentos da sua clínica. Olá, seja bem-vindo à Maratona Odontologia Digital para Todos. Eu sou o professor Marcos Rogério e nesse evento eu vou te mostrar o mapa passo a passo para entrar para o fluxo digital investindo pouco e aumentar o faturamento do seu consultório. Mas não se trata apenas de faturamento. Fazer parte da nova odontologia traz inúmeros benefícios que vão além do dinheiro no bolso. Você terá muito mais qualidade no seu trabalho, muito mais previsibilidade nos tratamentos dos seus pacientes e tranquilidade lá no mocho. Você vai conquistar a confiança do paciente com muito mais força e rapidez, trazendo mais credibilidade para o seu nome. Trata-se de fazer parte da nova odontologia de um jeito que os grandes nomes do mercado não querem que você descubra. Estamos na nossa primeira aula de todo o nosso evento. Ainda tem muita água para rolar embaixo dessa ponte. Hoje eu vou te ensinar exatamente o que é e como você pode entrar para o fluxo digital. Nada de scanners e fresadoras. Fique tranquilo que nessa aula você vai finalmente entender como fazer parte da nova odontologia investindo pouco. Na aula de amanhã, você vai aprender tudo o que é necessário para entrar para o fluxo digital da nova odontologia. Equipamentos, técnicas, materiais, se realmente é para você ou não, tudo isso será abordado na aula de amanhã. Na nossa terceira aula, na quarta-feira, você vai aprender a dar o seu primeiro passo dentro do fluxo digital sem gastar nenhum real para isso. Nessa aula, você vai dar o seu primeiro passo para entrar para o fluxo digital e vai presenciar a realização de um planejamento do início ao fim. E então, no final do nosso evento, você vai ter acesso ao mapa passo a passo para entrar para a nova odontologia e investir no pouco. Nela, eu vou te apresentar tudo o que você precisa saber para entrar de vez para o fluxo digital da nova odontologia sem investir somas absurdas e esgotar suas reservas financeiras. E olha só, nós teremos um quiz na maratona, ok? Trata-se de um teste com 10 perguntas. E quem responder pelo menos 7 delas corretamente vai participar de um sorteio com um grande prêmio incrível que vai facilitar demais a sua jornada nessa nova odontologia. Por isso, preste bastante atenção no conteúdo de cada aula para poder absorver o máximo possível de cada conteúdo e ter muito mais chance de você responder as perguntas do quiz corretamente, beleza? Fique atento, pois cada aula vai ter uma palavra-chave importantíssima que será cobrada lá no quiz, ok? Está na hora de entrar para o fluxo digital. E você sabe que quando o assunto é a nova odontologia, é o seu nome que está em jogo. E eu sei da importância disso. Nada do que você vai aprender nesse evento foi simplesmente tirado da minha cabeça. Tudo tem um embasamento forte. Trata-se de uma oportunidade comprovada por centenas de dentistas que já fazem parte da nova odontologia e estão conquistando muito mais pacientes graças ao conhecimento que você vai ter acesso aqui nesse evento. Um deles é o do Dr. Juliano Coura. Veja só o que ele disse. Fundamental para que as minhas vendas, os meus fechamentos de tratamentos aumentassem bastante. Eu até abri no computador aqui um projeto que eu fiz e o paciente fechou o tratamento. Eu vou mostrar só a simulação digital que eu fiz e enviei para o WhatsApp dele, que ajudou bastante, com certeza, a fechar esse tratamento. Está até na tela do computador, não sei se vai dar para ver, mas aqui é a foto que eu tirei dele antes com o celular, mandei para o computador e fiz a simulação digital. Então realmente ajuda demais na venda do serviço. Além deles, vários outros já estão no fluxo digital com a tranquilidade e a confiança de poder mostrar o resultado final do tratamento do paciente antes de qualquer procedimento clínico. E apesar da minha trajetória ter começado há 30 anos, eu sou como você. Eu sempre soube da transformação que uma reabilitação estética tem na vida de uma pessoa. Eu sempre soube do real valor do meu trabalho
e do que aquele novo sorriso seria capaz de fazer na vida do meu paciente. Mas havia um problema que sempre me incomodava bastante. Para tentar mostrar o que estava na minha cabeça, eu usava o que eu tinha no meu consultório. Fotos de casos clínicos de sucesso, imagens de livros e até da internet, sem mencionar as longas explicações sobre todo o tratamento que eu estava propondo para ele. Mas tudo isso era muito insuficiente para eu conseguir mostrar para ele a vida nova que ele teria logo após aquela reabilitação oral. Aqueles recursos não eram capazes de revelar o aumento na autoconfiança que ele ia ter, a diferença na forma como as pessoas iriam olhar para ele e nem mesmo a satisfação dele poder sorrir novamente sem precisar colocar a mão na boca, como muitos fazem, né? Ainda que o sorriso que eu mostrasse estivesse maravilhoso, a pessoa da foto não era o paciente. Não existia aquela identificação tão necessária para que ele pudesse ser conquistado. O paciente ele precisa encontrar a identidade entre a sua proposta e o sonho dele. E paralelo a isso, eu estava vivenciando um desafio muito parecido dentro da minha casa. A minha esposa, a Carla, ela tinha uma arcada perfeita. Só que os dentes eram muito curtinhos e ficava muito evidente o seu sorriso gengival. Mas como ela sempre foi muito bonita, ela nunca deu muita bola para isso. Aquilo não incomodava ela. O único incomodado era eu mesmo. Mas eu estava decidido a convencer a minha esposa a transformar o seu sorriso. E não só o seu sorriso, mas a vida dela. Mas, bom, 5 anos se passaram e eu não tinha vencido aquela batalha. Pelo menos ainda não. Eu havia tentado de tudo. Nenhuma das ferramentas utilizadas no consultório tinham me ajudado a vencer em nada esse desafio. Até que no batizado do meu filho, Miguel, o caçula, uma luz no fim do túnel apareceu. É o que eu sempre digo, né? Depois que a gente esgota todos os nossos recursos, parece que Deus acende aquela estrela que faltava para a gente brilhar. Era setembro de 2006, muito antes de se falar em odontologia digital. Para vocês terem uma ideia, o DSD é de 2012. Enfim, e vendo aquelas fotos do batizado do meu filho, eu reparei que ele saiu com um olhinho aberto e o outro fechado. E justamente naquela imagem das que eu mais gostei. E aquilo me deixou muito incomodado. Era uma lembrança que eu queria levar para o resto da vida. E eu queria, de alguma forma, corrigir e salvar aquela imagem. Depois de um tempo olhando para o computador, eu decidi dar um jeito naquela imagem usando o que eu tinha na minha mão. Com uma ideia pronta na cabeça e sem nenhuma experiência em tecnologia, eu fui para o Paintbrush, um software antigo que nem mesmo pode ser chamado de editor de imagens. E ali eu iniciei a minha jornada em busca de consertar aquela lembrança, corrigir o olhinho do meu filho. Algumas horas se passaram e eu finalmente consegui consertar o olhinho do Miguel. O que era assim, ficou assim. Mas ainda tinha uma coisa me incomodando naquela foto. E você deve imaginar exatamente o que é, né? É isso mesmo, é o sorriso da minha esposa. E ali, em frente do computador, eu tomei a decisão de dar a minha cartada final nesse desafio. Eu decidi mostrar exatamente como o sorriso dela ia ficar se ela aceitasse a minha proposta. Voltei lá para o Paintbrush e depois de mais algumas horas eu fiz uma gengivoplastia nela, virtual, lógico. E quando eu terminei o resultado e mostrei para ela, me lembro que ela regalou aqueles lindos olhos azuis e disse espantada assim: "O que, Marcos? Vai ficar assim?" Eu respondi: "É claro que não, vai ficar muito melhor." Então ela disse: "Marca agora, esse fim de semana, senão não quero." E ela sempre foi muito assim, né? Quando ela quer uma coisa tem que ser na hora. E foi nesse momento que a estrela brilhou, que a chave virou na minha cabeça. Uma única imagem, gente, foi capaz de fazer o que mais de 5 anos eu não consegui fazer. E ainda tem um agravante. Nem o fato de eu ser o marido dela, né, alguém que ela tem extrema confiança, e também o fato dela não ter que se preocupar com o investimento financeiro, foram capazes de convencer a minha esposa ao longo desses 5 anos. E é por isso que eu sei que se esse recurso foi capaz de conquistar a minha esposa, eu conquisto qualquer paciente. É claro que depois de um resultado como esse, eu levei essa ferramenta para dentro do meu consultório. Eu queria poder mostrar para os meus pacientes o resultado final do tratamento dele antes de realizar qualquer procedimento clínico. E apesar de eu não ter muita experiência com tecnologia na época, esse aqui foi o meu primeiro planejamento digital de uma paciente. E acredite, eu vi pela primeira vez os olhos de um paciente brilhar antes de iniciar o tratamento. Coisas que eu só via no final, quando eu entregava o espelho na mão dele, depois que eu finalizava o tratamento. Através dessa imagem, eu fechei um tratamento que em valores atuais equivale a mais de 20 mil reais. A ferramenta foi um sucesso tão grande
que um efeito inesperado acabou acontecendo. Vários dentistas, colegas, alunos do meu curso de laminados cerâmicos e professores, parceiros, me pediam insistentemente para eu ensinar aquela técnica para eles, algo que nem havia estrutura ainda. Eles me perguntavam frequentemente sobre quando que eu ia montar um curso e que eu pudesse ensinar toda essa técnica para eles. Não foram uma e nem duas vezes que eles me pediram e depois de muito relutar, eu acabei cedendo, porque eu realmente não tinha essa intenção de ministrar curso, não estava nos meus planos. Mas eu finalmente acabei cedendo. Então, eu passei o ano de 2014 todinho estruturando o curso até eu conseguir criar um método. Como consequência disso, hoje, 15 anos depois, nós temos centenas de alunos e professores que também se tornaram alunos bem mais satisfeitos com a odontologia. Simplesmente porque começaram a ter mais credibilidade, mais autoridade, autoconfiança e tranquilidade nos seus resultados clínicos. E se eu estou aqui abrindo o jogo com vocês e mostrando a minha vida pessoal, não é à toa. Nos últimos tempos, os grandes nomes da odontologia apregoam que o fluxo digital veio para ficar e quem não está na nova odontologia está ultrapassado. E de fato, a nova odontologia realmente chegou para ficar. E o fluxo digital já é uma realidade. Mas existe algo que eles não querem que você descubra. Eu estou aqui para mostrar para você toda a verdade. Mas antes de qualquer coisa, eu quero que vocês saibam que não é a minha intenção aqui, de forma alguma, condenar aqueles que investiram em scanners e fresadoras. O que eu não aceito de jeito nenhum é presenciar a existência de milhares de dentistas inseguros, ansiosos por sentirem que estão desatualizados, com medo de ficarem para trás e esquecidos pelo mercado. E tudo graças a uma meia-verdade que está sendo contada pelo mercado. Mas antes de começar todo o nosso conteúdo, dessa nossa maratona, você precisa entender o que é o fluxo digital. Eu entendo que é muito conteúdo, mas preste bastante atenção e anote as suas dúvidas, porque eu vou responder todas elas no chat desse vídeo, beleza? A gente pode afirmar que o fluxo digital acontece quando o tratamento do paciente, do planejamento até a confecção das lâminas, é realizado todo por meios digitais. Ele acontece da seguinte forma. Primeiro, é feita a moldagem digital do paciente através de um scanner intraoral, que vai registrar toda a arcada dentária, incluindo o tecido gengival do paciente. Esse arquivo digital é enviado para o laboratório e lá o técnico vai executar no exocad o planejamento digital, o enceramento virtual do seu caso. Uma vez, ele pode reenviar esse projeto para você, esse link, e você vai avaliar se você aprova ou não o projeto inicial que ele desenhou. Você aprovando o projeto, ele vai imprimir esse projeto numa impressora 3D e depois vai confeccionar todas as barreiras que você vai precisar para realizar o processo clínico. Enfim, feito o processo clínico, os preparos, você vai ter que refazer a moldagem com o scanner intraoral, fazendo toda aquela moldagem com fio retrator, enfim, o mesmo processo que a gente faz no analógico, você vai fazer com fio e tudo mais. Apenas vai mudar a silicona para o scanner. Feito esse novo escaneamento, esse arquivo novamente vai ser enviado para o laboratório e lá no programa o técnico vai esculpir os novos dentes, as lâminas do paciente. No exocad tem um banco de dentes, ele vai fazer a escultura baseada naquele primeiro projeto que você aprovou, e você aprovando novamente essas lâminas, ele vai enviar esse arquivo para a fresadora. Daí a fresadora vai esculpir os blocos cerâmicos uma a uma e confeccionar as novas lentes. Depois ele passa por um processo de maquiagem e glaseamento e é enviado para você fazer a cimentação. Então esse é o fluxo digital de uma forma bem resumida, para que você possa entender o que é o fluxo digital, totalmente digital. Veja bem, isso é o que o mercado chama de fluxo digital. Agora, se você quiser ser um dentista full digital, totalmente independente de laboratório, você vai precisar de um scanner intraoral e um mediano está na faixa aí de R$100 mil, não é o melhor. Depois, na etapa de planejamento,
você vai precisar investir em mais um software para confecção do caso clínico, que aí já possui um investimento de mais ou menos R$ 1.000 anuais, só desse software. Daí você vai precisar de uma impressora 3D para confeccionar o enceramento digital do projeto e para realizar a fabricação do planejamento das lâminas, você vai precisar da fresadora. Então você vai ter que desembolsar aí só para a fresadora mais de R$ 200 mil. Além disso, você vai precisar de pastilhas e blocos cerâmicos de várias cores e vários níveis de opacidade e translucidez, brocas para fresadora, que não são baratas, pincéis, pigmentos para caracterização da cerâmica e mais um forno para glaseamento da cerâmica. Tá bom ou quer mais? E olha que se a gente procurar, a gente acha mais coisa, viu? Agora me diz você, com R$ 500 mil no bolso, mais ou menos em torno disso, R$ 500 mil hoje, o que você faria? Uma boa reforma na sua casa, aliás, uma casa nova, né? Uma clínica nova, um consultório novo, viagem para o exterior. Esse dinheiro aplicado da maneira correta é investimento que vai gerar retorno. Agora, empatado da maneira errada, saibam que esses equipamentos, gente, eles sofrem muita desvalorização e em muito pouco tempo, justamente por ainda estar nesse processo de evolução. Eles estão numa curva muito íngreme de evolução. Daqui a 2 anos, se você conseguir recuperar 50% do que você investiu hoje, considere-se um afortunado. Então, diante disso tudo, a pergunta que tem que ficar é a seguinte: qual a sua profissão? Aquela que você sofreu para graduar? Você é dentista ou protético? Lembra que o dia vai continuar sempre tendo 24 horas. Então, que horas que você vai ser dentista e que horas que você vai ser protético? Pense nisso antes de resolver embarcar nessa viagem, ok? Agora, eu gostaria de saber o que vocês acham disso. Comente aqui no chat, que eu estou acompanhando tudo em tempo real com vocês. E eu quero responder a vocês. Olha só, na verdade, com tudo isso que eu falei aqui, 2 coisas têm que ficar claro na sua cabeça. Primeiro é que sim, você não pode ficar de fora dessa viagem. Você tem que embarcar nesse trem-bala da nova odontologia, a odontologia digital, porque essa é uma viagem sem volta. Mas você também não precisa entrar em desespero. Como eu tenho presenciado essa realidade ao longo desses anos todos, de colegas que entram em desespero por achar que a odontologia acabou para ele, porque ele não vai dar conta de entrar nesse trem. Não precisa entrar em desespero, porque existe sim um jeito de você entrar para o fluxo digital sem precisar furar o seu bolso e colocar o seu negócio em risco. E ainda assim oferecer um tratamento de elite e totalmente previsível para o seu paciente. Só que o mercado não quer que você saiba disso. As grandes empresas estão numa briga de titãs, literalmente numa corrida de Fórmula 1 atrás do dinheiro do dentista. Eles estão lançando a cada ano um novo equipamento totalmente diferente, muito mais tecnológico e ainda mais caro que o anterior. E é por isso que existe essa mentira no ar. A mentira que você só vai vencer se você investir pesado. Como, por exemplo, essa frase que eu encontrei nas redes sociais que dizia assim, aspas, entrar para a odontologia digital demanda um investimento extremamente caro e que nem todos os profissionais podem pagar. Fecha aspas. Isso quer dizer que o fluxo digital é para poucos? Se você levar apenas essa frase em consideração, sim. Mas, na verdade, o fluxo digital é para todos. Toda essa narrativa não passa de um discurso de vendas. No entanto, uma coisa eles estão certos. Quem ainda não entrou para o fluxo digital da nova odontologia já está ficando ultrapassado e provavelmente será deixado para trás, no esquecimento da odontologia e dos pacientes. Como eu disse, nós estamos sim num trem-bala, o trem-bala da nova odontologia. Mas a boa notícia é que nele existem vários vagões e você pode entrar tanto no primeiro, quanto no segundo, no terceiro, ou até mesmo lá no fundão. O fato é que você não precisa estar no primeiro vagão para poder chegar no mesmo lugar que os pilotos desse trem. A melhor parte de tudo isso é que a grande maioria dos dentistas só vão precisar do que eles já possuem no consultório para poder entrar para a nova odontologia e ficar atualizado perante o mercado e terem a sua credibilidade e autoridade em alta. Então, ok, agora que você já entendeu tudo isso, você deve estar se perguntando, mas como entrar para o fluxo digital investindo pouco? O primeiro ponto que você tem que entender é que você ainda não precisa de um scanner intraoral, pelo menos não agora. E eu vou te explicar por que desembolsar mais de R$100 mil para a compra desse equipamento
é um péssimo negócio. Veja bem, estamos falando de um equipamento relativamente novo no mercado, uma tecnologia recente. Ainda virá inúmeras atualizações e versões ainda mais potentes. Pegue a evolução do iPhone, por exemplo. Do modelo 3 ao 6 foram atualizações pesadas e muito marcantes. Depois, nos modelos 7 e 8 mais ou menos, não houve tanta diferença. O 10 também não. E os modelos 11, 12 e 13 são praticamente iguais. Percebe como a evolução do iPhone chegou num platô muito mais sustentável, mais previsível? Então, comprar um scanner intraoral de mais de 100 mil agora é o mesmo que comprar um iPhone 3 sabendo que ele vai chegar no 13 em poucos anos. E olha que eu estou falando dos scanners mais baratos. Além disso, eu vou te dar outra prova que você realmente não precisa de um scanner agora. Prova que nós, dentistas, realmente precisamos para nos convencer, certo? Ou seja, ciência. Em um artigo feito pela Revista Internacional de Odontologia Computadorizada em 2019, os autores Andreas Enders, Moritz Zimmermann e Albert Mell colocaram à prova o nível de precisão dos scanners intraorais de praticamente todas as marcas do mercado para verificar qual alcançava a melhor fidelidade de cópia. E um ponto curioso é que a amostra de comparação, ou seja, o padrão ouro da pesquisa, foi um material que todos nós temos no nosso consultório, a nossa silicona de adicção. Então, só até aqui já prova que o material mais preciso do mundo é aquele que você já utiliza no seu consultório, a silicona de adicção. Por fim, esse artigo revelou que nenhum dos scanners alcançaram o padrão ouro da nossa gloriosa silicona de adicção. Ainda que alguns tenham chegado bem próximo de fidelidade de cópia, mas nenhum alcançou. E o que isso significa? Significa que o melhor material para realizar o escaneamento da boca do seu paciente é a nossa consagrada silicona de adicção. Então, você não precisa furar o seu bolso para adquirir um scanner intraoral agora. Veja só, com apenas esse artigo, você acaba de economizar mais de 100 mil reais que iam sair do seu caixa. A melhor e mais acessível maneira de você fazer parte da nova odontologia é através de um protocolo completo de planejamento digital de excelência, que te permita mostrar o resultado final do tratamento do seu paciente antes mesmo de realizar qualquer procedimento clínico. Com o planejamento digital, você terá a segurança de fazer os casos com total previsibilidade e segurança, acabando de vez com as repetições protéticas. Você poderá fazer os casos como o do meu paciente Alisson, por exemplo. Ele chegou assim no meu consultório. Essa é a imagem de vendas, de conquista do paciente. E esse é o resultado final do tratamento. Perceba a coerência entre o resultado final e o planejamento. Ele ficou super feliz com o novo sorriso dele. E até gravou esse vídeo também de depoimento. Confira agora. Meu nome é Alisson e eu vim contar um pouquinho para vocês sobre a minha história, sobre como mudou o antes e o depois que eu conheci o Dr. Marcos. E todas as vezes que eu ia sorrir, eu punha a mão na boca, de vergonha dos meus dentes. E eu falei isso com ele. Então o que foi? Ele me apresentou o trabalho dele, que ele faz. Falou sobre o procedimento. Aí eu falei assim, uai, depois eu quero que o senhor me mostre. Me mostra como que é o seu trabalho. Ele pegou, eu fui no consultório dele, ele me mostrou o antes e o depois no computador, como que iria ficar. Eu fiquei super empolgado. Eu falei assim, ó, se ficar metade do que está no computador, eu ficaria feliz demais. Em dois dias, o Dr. Marcos fez o trabalho na minha boca. Quando eu olhei no espelho, eu chorei, eu fiquei muito emocionado. Eu, como se diz, qualquer coisa estou sorrindo, que é diferente, dá diferença mesmo. E eu sou grato por tudo, pelo que o Dr. Marcos fez para mim. E ele sim, ele é o motivo, eu sempre falo com ele. Assim, o motivo do meu sorriso é você, Dr. Marcos. Eu fiquei tão feliz porque no dia seguinte do trabalho realizado, a esposa e as filhas dele vieram ao meu consultório, marcaram horário na agenda só para poder me agradecer. Foi um dia muito emocionante que eu nunca mais vou esquecer. Esse nível de exatidão só é possível graças ao pilar de entregas do planejamento. Nele você coloca em medidas precisas cada uma das alterações que vão acontecer na boca do paciente.
Mas esse é um assunto para a próxima aula. Essas mesmas medidas foram responsáveis por transformar a minha relação com o meu protético José Carlos, do Laborceran, levando as nossas repetições a praticamente a zero e evitando aquele estresse de repetidas vindas do paciente à clínica. Você já pensou em ter esse nível de exatidão e previsibilidade na sua clínica? Como seriam as suas abordagens de novos pacientes quando eles vissem essa imagem de vendas? O quanto você ficaria mais confiante? Quando você se sentar no mocho, tranquilo, sem ter que pensar e nem planejar nada, apenas executando o que já foi feito no computador, como você vai se sentir? Aliviado? Relaxado? Coloca aqui para mim no chat, responde aí como você se sentiria. Você vai finalmente curtir a odontologia de um modo muito mais prazeroso. Vai tirar literalmente várias toneladas das costas de ter que pensar e fazer tudo acontecer e planejar tudo no mocho. Lá no mocho é lugar de executar, simples assim. Mas ainda existe uma questão importante. Como o planejamento digital vai aumentar o faturamento do seu consultório? Simples. Um planejamento como esse é capaz de conquistar 4 a cada 5 pacientes com apenas uma imagem, graças a uma falha muito sutil na nossa comunicação com o paciente. Existe uma pesquisa que mostra que durante uma conversa são perdidos cerca de 40% da mensagem pretendida. Mas agora pensa isso acontecendo na nossa odontologia, no nosso consultório. Um ambiente recheado de termos técnicos científicos, né? Nesse ambiente a taxa de perda com certeza vai ultrapassar os 50%. Isso significa que você jogou metade do seu precioso tempo no lixo. O motivo disso é porque você mal controla o que você consegue falar e muito menos o que o paciente entende. No entanto, como vendedores que nós temos a obrigação de ser, a culpa desse mau entendimento não é do paciente, é nossa. É nossa culpa por acreditar que basta mostrar alguns casos e explicar o tratamento porque o paciente vai entender todo o projeto. Por mais claro que ele esteja na sua cabeça, ele não funciona mais. E quando você mostra, por meio de imagens, o futuro do sorriso do seu paciente, você vai agir diretamente no sistema límbico dele, nas emoções do seu paciente. O sistema límbico ele é responsável por 95% das decisões que nós, seres humanos, tomamos. Isso de acordo com uma pesquisa do neurocientista Fernando Kimura. Então, isso significa mais pacientes conquistados. Além disso, com um planejamento desses na mão, o paciente acaba se tornando o seu maior divulgador. Ele começa a estabelecer literalmente uma rede de indicações fortíssimas e a sua autoridade, a autoridade do seu nome, cresce de uma forma exponencial. E tem outra questão. Com mais confiança na execução do tratamento e segurança frente ao paciente, você vai conseguir cobrar o valor que você merece pelo seu tratamento sem pestanejar, sem vacilar, sem qualquer insegurança na hora de apresentar os seus honorários. Você vai fazer o paciente desviar o foco dele do preço e colocar no seu valor. Aliás, se prepare, porque você vai presenciar o paciente lambendo os lábios quando ele se deparar com o seu novo sorriso ali, naquela imagem, bem na sua frente. Foi graças ao planejamento digital que eu consegui desbloquear os casos de 5 dígitos no meu consultório e aumentar a minha relevância na minha região e, consequentemente, o faturamento do meu consultório. O que você acabou de presenciar aqui é uma oportunidade que está acessível a todos os dentistas que estão comprometidos a entrar para o fluxo digital e aumentar não só o faturamento do seu consultório, mas também a previsibilidade e a segurança nos tratamentos e também ter mais credibilidade, mais autoridade atrelada ao seu nome. Agora que você já entendeu que pode entrar para o fluxo digital investindo pouco, resta uma questão. O que você precisa para fazer parte da nova odontologia? E esse é o tema da nossa aula de amanhã, que vai acontecer às 20h30. Nela, você vai descobrir tudo o que você precisa para entrar de uma vez para o fluxo digital. E o que é melhor, investindo pouco. Materiais, métodos, se você acha que é para você ou não. E essa é só a ponta do iceberg. Na quarta-feira, ainda teremos a nossa terceira aula, onde você vai aprender a dar os seus primeiros passos dentro dessa nova realidade da odontologia. Você vai aprender na prática o passo a passo para realizar um protocolo fotográfico de excelência. E ainda vai ter acesso ao e-book exclusivo como material didático. Além disso, eu ainda vou realizar um planejamento digital do início ao fim para desvendar o mistério de como mostrar o resultado final antes de realizar qualquer procedimento clínico. E para finalizar, na quinta-feira, às 20h30 da noite, nós teremos a nossa última aula,
Nela você vai ter acesso ao mapa passo a passo para entrar para o fluxo digital e ainda ter acesso ao quiz. Quem acertar 7 das 10 perguntas que nós preparamos vai poder concorrer a prêmios incríveis que vão facilitar a sua jornada na nova odontologia. E para encerrar a aula de hoje, eu vou dizer aqui agora para vocês a nossa palavra-chave de hoje. A palavra é credibilidade. Portanto, anote essa palavra aí, ok? Credibilidade. Então eu encerro aqui a aula de hoje e agora eu vou para o chat para bater um papo com vocês e responder as dúvidas que em tempo real que vocês tiverem, tá bom? Até mais e nos vemos na próxima aula. Olá, meu nome é Rosimara. É muito lindo, muito fácil e o resultado é fantástico. Encanta o paciente, o nosso cliente. Quando ele vê o resultado de um projeto, de um sorriso digital, ele se encanta e com certeza vai querer fazer o tratamento. Meu nome é Valdo, falo aqui de Lagoa da Prata. Nós começamos a usar o recurso digital dentro da nossa clínica diária. Isso nem passava pela mente, né? E encantando os pacientes com esse projeto. É simplesmente fantástico. Agradecer ao Marcos. Marcos, você para mim é um exemplo de profissional, um exemplo de pessoa, um exemplo de ser humano, que eu tenho a agradecer a você.